Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Hoje nós terminamos o capítulo 1 de Filipenses, depois de muito tempo. Agora nós entramos de fato na parte doutrinária da carta. Encontraram? Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 27. Nossa leitura hoje é um pouco curta. Filipenses, capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento em que nós poderemos, meu Senhor, ouvir a Tua palavra, que possamos, meu Pai, agora, nesse momento, ouvir uma exposição verdadeira e fiel daquilo que o Teu apóstolo nos ensinou. Seja conosco e nos abençoe, meu Deus. Essa é a nossa oração. Amém. Como já nas oportunidades que eu tive e expondo a carta de Filipenses, nós vimos que até então trabalhamos os anseios, os desejos, a vontade do apóstolo para a igreja de Filipe. Como também vimos, a igreja ela é uma igreja amiga de Paulo. Paulo, a carta de Filipenses, uma carta de suas prisões, Paulo preso. A igreja se une então para enviar ofertas a Paulo, para enviar mantimentos ao apóstolo preso. E quem leva, o próprio apóstolo narra isso nessa mesma carta, é Epafrodito. E também Epafrodito serve como um mensageiro para Paulo, entregando-lhe a mensagem que a igreja tinha, o encorajamento, as palavras de amor, mas também quais eram os problemas daquela igreja. E precisamos lembrar também, Filipos era uma colônia romana, então os seus cidadãos eles guardavam um certo orgulho. Então provavelmente a igreja de Filipenses era uma igreja orgulhosa. Além desses problemas de orgulho, Paulo também lida com divisões internas que a igreja possuía. Ele narra lá no último capítulo de duas irmãs piedosas que amavam a Deus, mas que por algum motivo pararam de conversar. E ele então chama elas: olha, pelo amor de Cristo, o Cristo que vocês conhecem, que colaboraram na causa dele, colaboraram comigo pelo evangelho dele. Então conversem, voltem a conversar. Então Paulo, nas suas saudações, ele exprime, ele deita o seu coração na carta, ele coloca quais são os seus medos, ele não sabe se morre, não sabe se vive, não está com medo de morrer, mas também não entende que não é hora dele estar morto. Se ele enxerga um lucro na vida, ele enxerga muito mais, se ele enxerga lucro na morte, ele encontra muito mais valor na vida, porque viver é Cristo. E também ele exprime o desejo para aquela igreja, que eles crescessem em maturidade, que eles crescessem em conhecimento, que eles se aproximassem cada vez mais de Cristo para poderem andar bem no mundo. E ele também deseja que aquela comunidade fosse uma comunidade que honrasse e glorificasse o nome de Cristo. E então nós chegamos à parte em que Paulo acaba as suas saudações e ele entra no assunto que ele quer com aquela igreja.
E o que ele quer dessa igreja, e o que ele quer da nossa igreja? Que nós andemos como aqueles que são dignos do Evangelho de Cristo. Mas não entenda mal, Paulo não está equivocado teologicamente, nem está se contradizendo. Quando ele fala para vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo, ele não está dizendo como viver de modo que nós conquistamos a salvação de Cristo. Ele não está nem querendo dizer também que são as nossas ações, a dignidade da nossa vida, que garante a salvação que Cristo tem para nós. Ele está nos chamando a viver de forma que esse evangelho que nós recebemos, essa convicção forte para a vida de Deus em Cristo, reconciliando, redimindo e perdoando os nossos pecados, ele está dizendo que isso existe, que isso possui implicações práticas, implicações éticas. De forma que não é somente dizer eu creio em Cristo, ou venho à igreja, ou participo da igreja, ou sou membro da igreja, mas que toda a minha vida agora é enxergada através dos olhos de Cristo, da mensagem do Evangelho. Então eu faço esse exercício de pegar as coisas comuns, redimi-las e reescrevê-las na ótica do que Cristo redimiu, então praticá-las. E Ele nos chama a viver de forma digna, de forma que nós damos um bom testemunho disso, de forma que a nossa vida, ela exemplifica e faz brilhar a luz do Evangelho. Tudo muito poético, tudo muito romântico, né? Brilhar a luz do Evangelho em nossas vidas. Mas o que Paulo está chamando é, em outras palavras, e palavras mais simples, viva de forma a não envergonhar o Evangelho. Simplesmente isso. Viva de forma que a sua experiência de vida, a sua forma de viver, cause encanto naqueles que não conhecem a Cristo. Mas como podemos fazer isso? Todo esse questionamento, todas essas perguntas podem trazer para a gente essa coisa de pensarmos na fé e na vida cristã como uma experiência individual. É o que eu vou fazer sozinho enquanto eu estiver lá no meu trabalho. De fato, a fé cristã ela é também para a sua vida individual. Ela é uma ética individual. A fé cristã ela te fornece uma cosmovisão, uma interpretação da vida. Mas a resposta que Paulo dá para esses irmãos viverem de forma digna do Evangelho, ela é pensada coletivamente. Se não, reparem comigo como ele fala. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Pulamos um pouco. Que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis intimidados pelos adversários. A forma com que Paulo coloca de viver de modo digno do Evangelho envolve também uma vida em comunidade. Uma comunidade que também vive de forma digna do Evangelho. Então hoje eu quero falar disso com vocês. Como nós podemos viver dignamente o Evangelho. Não só como indivíduos, mas igreja. Porque eu quero lembrar os irmãos o propósito dessa série em Filipenses. Estimulá-los a trabalhar. Estimulá-los a se entregarem para essa obra aqui. Sabendo que vocês não estão fazendo para a Igreja Presbiteriana do Brasil no bairro Vera Cruz, mas estão fazendo para Deus. A primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos essa noite, o primeiro ponto do meu sermão, é a respeito de viver juntos em um só espírito. Quando nós tratamos o texto original, há certas palavras que os autores usam, que na transposição do grego para o português elas perdem o seu sentido.
Quando nós olhamos para esse texto e vemos aqui Paulo fazendo essa exortação, vivei, nós tendemos a considerar ela da forma mais simples possível, como se Paulo estivesse evocando aos seus leitores essa coisa de, agora que receberam o Evangelho, vivam o Evangelho. Entretanto, no grego, isso daqui tem uma conotação a mais. Não é apenas viver. Paulo aqui está evocando uma transformação que ele sabe que a igreja já passou. Esse viver aqui tem conotações políticas. É como se ele estivesse dizendo, vocês que agora foram aceitos no povo, na nação de Jesus Cristo, vivam conforme bons cidadãos dessa cidade. Vivam conforme bons cidadãos dessa nação. Quem é que votou na semana passada? Se sentiu orgulhoso de ter ido lá e exercer o seu papel na tomada de decisões do Estado, da cidade, elegendo aqueles que vão guardar e garantir os seus direitos? Você se sentiu orgulhoso? Quando você votou para presidente na última eleição, você se sentiu orgulhoso de ir lá e exercer os seus princípios democráticos? Então, para você que se sentiu orgulhoso, Paulo está dizendo o seguinte: se orgulhe também de ser do povo de Cristo. Se orgulhe também por ser um nacionalista, mas não da nação Brasil, que essa passa. Se orgulhe de ser um nacionalista de uma nação que é eterna, fundada no sacrifício de Cristo, desde a eternidade, da qual o cidadão eleito e, portanto, permitido entrar nessa cidade, não é pelas suas vanglórias, não é pela sua honra, não é pelo seu status de bom cidadão, de cidadão honesto, não devedor, mas pelo mérito do único que é bom, Jesus Cristo. Ele está falando com um povo extremamente político e orgulhoso de ser político. Ele está falando com um povo que se orgulhava de ser romano. E ele está dizendo agora o seguinte: olha, vivam como bons cidadãos, mas não de Roma. Vivam como bons cidadãos, mas não da Grécia. Vivam como bons cidadãos, mas não do planeta Terra. Vivam como bons cidadãos de uma Jerusalém eterna, da qual vocês só tiveram acesso por meio do sacrifício de Cristo. E é por esse princípio, então, que Paulo evoca duas coisas nos cristãos de Filipenses, nos seus leitores: coragem e unidade. É porque eles já têm a sua entrada nessa Jerusalém celestial garantida, não por meio dos méritos dele, mas por meio dos méritos de Cristo, que eles não precisam temer mais as investidas dos adversários, dos falsos mestres, do governo que queria silenciá-los, do governo que queria acabar com a igreja, do governo que queria prendê-los por renunciarem César como Senhor, mas agora anunciarem Cristo como Deus. Não tenham medo. Você que teve suas experiências em outras igrejas e que agora se não quer se envolver nisso daqui, está vendo agora, não, estou indo para presbiteriano para poder descansar, não tenha medo. Se de fato a sua salvação foi dada, confirmada por intermédio do sacrifício de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque esse mesmo Cristo que te salva é o sustentador e ordenador da história. Não sei se te acalma ou se te desespera, mas tudo o que você passou até chegar aqui, nesse momento, não fugiu do controle de Deus, antes estava nos seus decretos. É como, não sei se vocês assistiram e se isso vai escandalizar vocês, mas no filme do Deadpool e do Wolverine, o Wolverine se lamentando pelo seu passado, e então o Deadpool fala lá com a moça do templo lá, volta ele para o passado, para ele poder consertar todas as coisas. Então ela fala,
É porque todas essas coisas aconteceram que ele é quem ele é e por isso ele pôde salvar o universo. Você é quem você é hoje, mais perto de Cristo, mais interessado no estudo da palavra, procurando uma igreja saudável pelas coisas que te aconteceram. E essas coisas aconteceram debaixo do controle soberano do Senhor. Portanto, coragem. Seja corajoso. Invista no reino de Deus, não com dinheiro. Dinheiro é importante, claro, olha, a construção, olha o que precisamos sustentar. Mas, meu irmão, invista seu coração também. Viva como um bom cidadão, entendendo que o trabalho que você emprega na igreja é também para o seu irmão, para o seu co-cidadão, da mesma nação, seu irmão em Cristo. E tenha noção de que a sua omissão sobrecarrega o seu irmão. Os seus talentos são aplicáveis à rotina dessa igreja, que você sabe fazer. E quando você não se dedica a essas coisas, tem alguém sendo sobrecarregado. Não tenha medo. Você está entre irmãos. Eu vou pedir para vocês uma tarefa quase que impossível, mas vocês se lembram da nossa primeira exposição aqui a respeito de Filipenses? Das marcas de uma verdadeira igreja? E uma delas era uma comunidade de amigos. Você está entre amigos. Você está entre irmãos, pessoas que entendem os seus problemas. E a respeito da unidade, a nossa unidade advém porque nós cremos no mesmo Senhor. Melhor, somos servos do mesmo Senhor. A mesma cabeça que coordena, que direciona e dá fé a esta igreja é a nossa, é a mesma, é Cristo. Estamos debaixo do senhorio de Cristo. Por que então nós não andamos juntos? Por que então nós não estamos juntos? Não, mas Mateus, entenda, nós estamos reunidos aqui domingo, 9 horas da noite, aliás, 7 horas da noite, todos debaixo do mesmo teto, amém, mas, querido, cadê você na quarta-feira? Não me entenda mal, não estou te cobrando aqui a sua presença como quem tem uma cadernetinha lá, fulano presente, ciclano presente, o Beltrano, isso faltou. Não estou te cobrando presença. Mas é porque na quarta-feira nós temos um momento em que nós compartilhamos os nossos medos, os nossos problemas. E nós podemos até chorar uns com os outros aqui. Não é que eu quero o culto de quarta cheio como está aqui hoje. É porque eu entendo, e nós precisamos entender, colocar isso em prática, e precisamos fazer isso. Somos irmãos, sangramos juntos, choramos juntos. É o mesmo apóstolo Paulo falando as mesmas palavras lá em Romanos. Chore com os que choram, sorria com os que sorriem. Cadê você? Jovem, cadê você no culto, na nossa reunião? Para saber o que você tem passado. Mas tem o WhatsApp, meu irmão, WhatsApp. Que grande, perdão pela palavra, cocô. Pelo amor de Deus, eu quero te ver. A gente nasceu antes do WhatsApp, pelo amor de Deus. Cadê você? Por onde você anda? Aquela musiquinha do 5 a seco, dando volta no mundo, mas manda um sinal de vida, qualquer coisa. Cadê você, meu irmão? Vivei, acima de tudo, de forma digna do Evangelho. E para viver de forma digna do Evangelho, precisamos estar unidos em um só espírito. Coragem,
e unidade. Precisamos andar juntos. Precisamos andar juntos, meus irmãos, porque nós precisamos lutar pela fé evangélica. Essa semana eu pude ouvir uma música, ela foi escrita em 1952, coisa antiga. E ela foi escrita para um musical, um filme. Ela recebe o nome de That's Entertainment, ou Isso é Entretenimento, traduzido. O filme foi trazido para o Brasil como Roda da Fortuna. Conta a história de um ator fracassado e de dois amigos que começam a escrever uma peça que eles julgam ser a peça perfeita para o retorno desse amigo ator dele, só que as coisas começam a sair do controle. E então tem essa música, e lá nessa música, né, ela começa ali a falar dos clichês do cinema e do teatro. Então é a cena do palhaço em que a sua calça cai, ou então uma noiva que está traindo o seu noivo com outro homem, ou então cenas eles citam Édipo Rei, em que o filho se apaixona pela mãe, não sabendo que ela é a mãe, claro, e então ele se torna rival do seu pai, ele mata o seu pai e se torna louco. E eles vão citando essas coisas clássicas de cinema e teatro, e eles sempre dizendo, isso é entretenimento, e no final, então, eles dizem que o mundo é um palco e o palco é um mundo de entretenimento. A verdade é que essa é a tentativa das coisas, de Satanás, do mundo, de quem não acredita no Evangelho, de quem vê no Evangelho e, claro, na igreja, uma forma de se enriquecer, de ganhar poder, de ganhar vantagem, e ele manipula essa mensagem. Então se torna entretenimento. Isso é entretenimento. E aí, então você tem numa festa do peão um pregador. E então você tem no Maracanã pregadores fechando shows. E então você tem num culto de domingo um show. E então você tem na hora da palavra um coach. Ou então alguém dizendo para você mentiras agradáveis. Como nós combatemos isso? Postando stories no Instagram criticando? Não. Como nós combatemos isso? Andando juntos. É meu irmão indo nesse engodo, ele te mandar um dia no WhatsApp lá, escuta esse pregador, chega lá, pá, você é o centro do coração de Jesus. E você junto a ele, meu irmão, vamos estudar a Bíblia. Como nós podemos lutar juntos pela fé evangélica? É quando você, na sua crise, tudo dando errado e você questionando, mas que Deus é esse? Você sentar com um irmão e dizer o que tem afligido seu coração, ele te consolar usando a Bíblia. Ao invés de você correr para uma outra igreja que te promete fundos imundos em troca de vaidade. Ontem nós vimos o que significa vaidade lá em Eclesiastes. É vento, é temporário, tudo que é temporário. Tudo que não tem valor de verdade. Se a gente pudesse estocar o vento, mas a gente não estoca, então a gente não pode monetizar em cima disso, então não tem valor. É você ter irmãos que te impedem para correr para um novo evangelho. É você ter irmãos e nós sermos essa comunidade de irmãos que conseguimos reconhecer o falso ensino. Que conseguimos reconhecer essa ação astuta de Satanás de recolher a palavra de Deus do coração daqueles desatentos.
E de vez em quando dá esse safanão na pessoa, acorda, menino, pelo amor de Deus. Olha para onde você está indo. O segundo ponto é a respeito de viver com coragem. Olha o que o apóstolo fala. Verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Veja que não há contraste na ideia de Paulo. Vivam de maneira digna do Evangelho, mas saibam que a salvação de vocês vem da parte de Deus. E por isso, coragem. Por isso, ânimo. Meu irmão, do que você tem medo? O que te assusta? O que nessa igreja te desanima? O que te incomoda? Do que você não gosta? Ah, do seminarista Mateus. Então cadê você? Onde você está? Por que tem medo? Qual que é o maior problema seu hoje? O que tem te tirado a paz? Aquilo que, se for resolvido, você diz no seu inconsciente, se isso acabar, eu tenho certeza que eu serei feliz. Terei felicidade plena. Agora me deixe fazer uma outra pergunta. O que te dá medo? De que se isso não existisse, eu seria melhor, mais ousado, faria o que eu queria. Talvez seria feliz. Agora, deixa eu te lembrar uma coisa. Você já tem a eternidade por herança. Você já conquistou a sua entrada numa Jerusalém celestial, da qual João, para expressar a magnitude dela, descreve as ruas como de ouro. Olha o valor dessa cidade. Pisamos em ouro. Por que então nós não temos qualidade de vida? Por que então nós não somos esses que descansamos? Antes a gente se escabela por causa dos nossos problemas. Por que nós não somos esses que temos um modo de viver leve? Por que tudo para a gente é pesado? Tudo para a gente é complicado? Quem somos nós? O que é a nossa vida? O que é o Evangelho, então? Deixa eu perguntar mais uma vez, em que o Evangelho aliviou a sua consciência? Vamos pensar nisso daí. Antes de conhecer o Evangelho, você estava como inimigo de Deus. Você já foi atropelado por bicicleta? Isso deixa uma marca. Se um carro te atropela, isso certamente deixa outra marca. Se um caminhão te pega, até emocionei. Se um caminhão te acerta, mas agora você está indo em direção a Deus, contra Deus, inimigo do Senhor. Não há nada que você faça que apazigue, que venha apaziguar a ira de Deus sobre a sua vida. Não tem nada. A pressão que você sente sem Deus é como se tivesse um oceano em cima de você.
Só que agora você ouviu o Evangelho, conheceu esse Cristo que, sendo Deus, se fez homem, levou sobre eles os seus pecados, e você continua vivendo como se existisse um oceano em cima de você. Em que o conhecimento da eternidade mudou sua vida? E sabendo da eternidade, por que as coisas não são mais leves? Sabendo da eternidade, por que você não prega o Evangelho? Sabendo da eternidade, por que a gente ainda é tão lerdo? Coragem. Coragem, meu irmão. Porque o que para você é sabor de vida, para aqueles que não conhecem, é juízo. Então vê que o propósito da coragem de Paulo aqui, ele é duplo. Se você tem medo dos seus inimigos por aquilo que eles podem fazer, aqui no Brasil nós não temos uma perseguição religiosa que chega a ceifar vidas. Você não vai morrer por perseguição religiosa aqui no Brasil, por enquanto. Mas nós somos achincalhados, nós somos chacota. Desde sempre, a gente sempre foi o povo ignorante, o povo que não sabia nada. Todos nós, cristãos, somos tirados como ganancioso, ladrão, ambicioso, por causa de poucos que fazem da fé cristã dessa prática. Então Paulo está dizendo o seguinte: se você tem medo do que o mundo pode fazer com você, te prejudicando, até te matando, não tenha medo. Porque aquilo que para eles é loucura, para você é vida. Paulo testemunha isso. Não sei o que quero. Sei que se eu morrer, estarei com um mestre gozando da vida eterna. Mas eu sei que se eu viver, eu estarei com vocês. Então, se é medo de perder a vida, não temos esse medo. Mas se é medo de dar a cara a tapa e se revelar como evangélico, você não precisa ter medo também. Porque primeiro, quem planta e transmite a mensagem não é você. Não são os seus argumentos, não são as suas belas palavras, não é sua forma irreverente de comunicar o Evangelho. Quem planta e faz crescer a mensagem do Evangelho no coração das pessoas é o Espírito Santo, portanto, coragem. Mas se agora o seu medo é que as pessoas saibam que você é evangélico, o problema é mais embaixo. Da mesma maneira, se você tem medo porque você não se sente preparado para isso, cadê você na EBD? Cadê você nas outras reuniões? Nós sempre temos estudado e compartilhado a palavra de Deus. Então, ainda na coragem, precisamos de viver em unidade. Por fim, Paulo fala dos sofrimentos de Cristo. Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Olha como Paulo dá à vida cristã esse contorno maravilhoso. Você que está investindo na obra do Senhor, dando o seu suor, você está padecendo com Cristo e isso é privilégio. Você é privilegiado porque está cooperando com o reino do Senhor. Está vivendo um privilégio diferente daqueles que somente creem nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e agora ouvis que é seu. Olha só, Paulo te chamando para a briga. Vem brigar comigo, olha o privilégio. É o nosso Senhor, e não é qualquer Senhor. Se não é o Filho de Deus, do Filho de Deus, o unigênito do Pai, que padeceu. E agora nós temos o privilégio de padecer junto, de lutar junto.
Acho que todos nós aqui, no decorrer da nossa vida, conhecemos alguém que nós admiramos e muito. Quando éramos crianças, olhávamos para essa pessoa e dizíamos, eu quero ser igual. Ou ainda já adultos, nós olhamos para essa pessoa e falamos, eu queria andar com esse cara. Ele tem muito para ensinar, ele tem muito para passar para mim, eu posso crescer com esse cara, eu quero andar com ele. Estamos falando de Cristo. E temos a chance de andar com Cristo. Não somente dizer que cremos, mas padecer junto. Viver uma vida cristã ativa, de fato. Que faça sentido e que não caia nos dizeres daquela música, é só entretenimento. Paulo está te chamando para levantar dessa cadeira. E chegar em alguém e dizer, meu irmão, quero te ajudar. Meu irmão, me passa a bronca que você tem. Meu irmão, vou te substituir tal dia. Meu irmão, quero ir na sua casa. Meu irmão, quero te conhecer. Meu irmão, me conta do seu problema. Meu irmão, me deixa orar por você. Meu irmão, eu te amo. Meu irmão, você é amado e eu quero te servir. Isso é padecer por Cristo. É que a gente fica olhando para o contexto das cartas e a gente acha que padecer, ser perseguido, envolve todas aquelas questões da época de Paulo, do primeiro século. De ter que defender publicamente, num areópago, por exemplo, como Paulo faz lá em Atos 17. De ter o seu emprego prejudicado porque você agora confessa a Jesus Cristo. E nós achamos que perseguição vai ser só nesse tipo. Mas, às vezes, sofremos perseguição simplesmente porque nós não concordamos com um padrão ético-sexual do mundo. E aí nós achamos que nós somente padeceremos por Cristo quando o mundo mesmo começar a atacar a gente diretamente. Mas, meus irmãos, já temos irmãos aqui dentro padecendo, e nós entregamos todos esses que padecem na mão de um ou dois, e esperamos que eles deem conta disso. Cadê você, meu irmão? Viva antes de tudo de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Você crê? Você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Cadê você? Se você tem projetos, nos deixe saber. Se você já tem feito, sem contar para as pessoas, nos deixe saber. Nos deixe te conhecer. Ande com a gente. Caminhe. Vamos lutar junto. Vamos trabalhar junto. Vamos fazer acontecer. Imagine o Vera Cruz entregue para Cristo, de fato, de verdade. Vocês já ouviram falar de Jonathan Edwards e os seus avivamentos? Movimentos evangelísticos que fechavam bares e prostíbulos na cidade. Onde pessoas, ouvindo a mensagem do Evangelho, odiavam o pecado. Imagine isso aqui. Melhor, imagine você sendo instrumento disso aqui. Se eu não me engano, John Knox, o reformador da Escócia, fundador da igreja presbiteriana, ele orava, Senhor, me dê a Escócia ou morro. Meu irmão, coragem. Numa das primeiras exposições eu já falei disso, o que motivava Paulo a continuar pregando é porque ele sabia que primeiro tinha uma igreja que orava e segundo, uma igreja que o apoiava. Nós não estamos falando de uma realidade distante. Nós não estamos falando de uma realidade impossível, mas de algo
administrado pelo próprio Deus, que tem agido diretamente nessa igreja. Coragem. Vamos trabalhar juntos, sofrendo juntos com Cristo. E se você acha que isso não é privilégio, meu amigo, então não há nada que eu possa dizer que vai te fazer mudar de ideia, infelizmente. Mas venha trabalhar com a gente. Certamente isso vai te acordar e acender para a obra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra que o Senhor nos dá na Tua Bíblia. Agora, Senhor Deus, atenta ao nosso coração, Senhor Deus, e nos esforça ao trabalho da Tua casa. Nos esforça, Senhor Deus, ao que o Senhor tem para nós enquanto igreja, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, a visão, nos dê a missão, Senhor Deus. E nos dá ânimo e coragem, Jesus. Que nós sejamos um corpo permeado de amor. Nos ajuda, Pai, a dar bom testemunho do Teu bom nome ao mundo, a todas as pessoas, aos vizinhos, aos inimigos, àqueles que nos magoam, aqueles que nos chateiam, aqueles que nos incomodam. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos esses. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero